Bom dia, pessoal. Nós agora vamos estudar as transformações gasosas, tá? E a primeira transformação que nós vamos estudar é a isotérmica. Então, vamos prestar atenção no seguinte. Iso significa igual. Térmica vem de temperatura, né? De calor. Termo significa calor. Então, quando a gente estuda um gás ideal, e na transformação exotérmica, essa temperatura ela se permanece constante. Ela é o quê? Igual. Então, ela não vai se alterar. A gente não vai trabalhar com temperatura. A gente só vai trabalhar com pressão e volume, porque a pressão e o volume é o que vão variar, né? Entre eles. Então, quando a temperatura de uma amostra de gás permanece constante, ou seja, estou trabalhando transformação exotérmica, o volume é inversamente proporcional à variação de pressão. O que quer dizer isso? Que quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume, tá bom? Então, eu tenho um exemplo aqui numa seringa, e quando eu puxo essa partezinha preta dentro dela, que essa partezinha é chamada de êmbolo, quando você puxa ela, o que é que acontece? Você diminui a pressão dentro e aumenta o volume aqui dentro, tá? Então, eu diminuí a pressão, mas aumentei o volume. Quando eu puxo mais um pouco, ó, vou para cá, eu aumentei o volume aqui dentro e continuei diminuindo a pressão. Mesma coisa aqui, eu puxei mais o êmbolo, eu diminuí a pressão, continuei diminuindo a pressão e aumentei o volume aqui dentro. E o gráfico que a gente trabalha na transformação isotérmica, lembrando que não trabalha a temperatura porque ela é a mesma, ela se mantém constante, é esse, mais ou menos esse. Então, aqui tem um exemplo, ó, claro, que eu tenho na reta Y a pressão, na reta X o volume, tá vendo? Então, aqui eu tenho um exemplo. Quando a pressão era 2, isso é um exemplo qualquer, tá? O volume era 600. Quando eu subi a pressão, eu aumentei a pressão, o volume caiu para 300. Quando eu continuei aumentando para 6 a pressão, o volume caiu para 200 e assim sucessivamente. Então, aumento a pressão, diminui o volume. Aumenta o volume, diminui a pressão. Eu não vou me deter a explicar direitinho esse gráfico, porque a gente não tem tempo para isso e requer que eu esteja lá na sala de aula. Só para vocês entenderem mais ou menos o que esse gráfico representa a transformação térmica. Bom, pessoal, a fórmula que nós vamos usar para trabalhar a transformação isotérmica vai ser essa, que é P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Esse P1 representa a primeira pressão que você vai encontrar na questão. Já o V1 é o primeiro volume que você vai encontrar na questão. O P2 representa a segunda pressão que você encontra no problema e o V2 o segundo volume que você encontra no problema, tá? Essa pressão, ela pode vir em ATM ou em mmHg. Esse ATM representa a atmosfera e esse mmHg é milímetros de mercúrio, certo? E o volume você pode encontrar em litros ou em mililitros ou em centímetro cúbico. Você pode precisar ter que converter na questão ATM em milímetros de mercúrio. Então, se você precisar converter, basta que você faça uma regrinha de 3. Um ATM representa 760 milímetros de mercúrio.